Cristo. Graças a Deus, meus amados amigos e irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo, e bom dia. Que Deus nos abençoe nesta manhã, e que Deus nos enche na sua graça e no seu poder nesta manhã. Você que está aí na feira comprando e vendendo, que Deus nesta manhã possa nos abençoar. Hoje é o dia das mamães, e que Deus possa abençoar cada mãe de família, e nesta manhã possa ser abençoada e ser saciada pela sua graça, pelo poder, do poder de Deus. Vamos ter a palavra do Senhor. Esse encontro é ensaio sempre nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, e apresentai vós a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez como seu e ovelhas por seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos, e bendizei o nome. Porque o Senhor é bom e eterno na sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração a geração. Louvado é o nome do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Senhor, por estamos aqui, Pai querido, na tua presença nesta manhã, para te agradecer, meu Deus. Ó Senhor, por este trabalho, meu Senhor, por cada um dos teus filhos que estão na feira, meu Deus amado, vai abençoando os teus filhos, Senhor. Ó Deus, que estejam neste culto, vai curando os que estão enfermos, meu Senhor, vai expulsando os demônios, Senhor Deus, e nos dando graça, meu Deus, para que nós possamos levar a tua palavra, e a tua palavra, Senhor, possa ser impactada, meu Senhor, Pai querido, nesta manhã. Ó Deus, abençoa cada mãe de família, meu Senhor, nesta manhã. Ajuda-las em tudo, e nos dê um dia abençoado. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos soar nossos hinos da nossa harpa cristã, agradecendo ao Senhor a oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui fazendo o culto assim como Ele nos ordenou. Vamos louvar o hino do número 1. Eu prometeu com certeza, chuva de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. O Senhor tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchiu para o reinado do amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz o Senhor amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, por dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Faze os teus ecos novos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus ansiosos o santo precepto. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor,
chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia! De número 200. Glória a Deus. Quando Deus amiga Cristo, eu com nossa dor, e nos todas que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, Deus o faz consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tudo está carregado de cuidados e temor. A Jesus refúgio eterno, mas com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, toda dissimulação. E com seu amor não pego as reais do coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha brava, glorifica no futuro, nem podemos alcançar. Aleluia! Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos o irmão Davi com a palavra. Nessa manhã de domingo, nessa oportunidade, queremos saudar a todos, os amigos, os ouvintes que passam na via pública nesse momento, que estão comprando, que estão atendendo aqui no mercado, na feira livre, com um bom dia de salvação, e a igreja amada com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero apenas meditar com os meus queridos irmãos nessa ocasião, nessa oportunidade que o Senhor me concede desta manhã, uma mensagem para o dia especial, que é o Dia das Mães. Sabemos que o Dia das Mães é todos os dias, mas existe um dia específico, para que seja homenageada as mamães. E este domingo consolida-se um dia especial dedicado a elas. E para que não fique apenas nas minhas palavras nesta manhã, quero que todas as mamães ouçam essa mensagem que a palavra de Deus fala com relação a vocês, mamães. A especialidade, o tipo de pessoas que vocês são e representam para nosso Deus. Vocês são pessoas maravilhosamente abençoadas e mulheres amadas por nosso Senhor e Salvador. Diz aqui, em Isaías capítulo 76, no versículo de número 13, diz assim, com relação às mamães deste dia especial: como uma mãe consola o seu filho, Dia 24. assim eu os consolarei. Repetindo, como uma mãe consola
o seu Filho, assim eu os consolarei. Isso é palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus com relação a vocês, queridas mamães, que hoje estão sendo homenageadas. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, abençoando as suas lutas, as suas tarefas, as suas boas ações em criar seus filhos, em manter o controle de beneficiar os seus filhos com oportunidades de crescimento, de educá-los, de fazer seus filhos preparados e dedicados para Deus no futuro, levando sempre conselhos bons que todas as mamães dão para seus filhos. Isso é fato. E que também vocês sejam dedicados nesse dia, e seja esse amor, com dedicação e carinho da congregação aqui presente, né? E que Deus possa abençoar cada um de vocês nessa manhã. E essa é minha homenagem a vocês, queridas e eternas mamães e benditas mamães de Bacabal. E por não dizer também especificamente aqui dos nossos bairros vizinhos, né? Que próximo de nós. Cuida de seus filhos, sejam bem abençoados neste dia. Desfrute daquilo que Deus tem para vocês. Isso eu agradeço neste momento em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o nome de Deus com o hino, depois vamos desabando com a palavra. Glória a Deus. E aí, vovó? Olá, meu querido. Oi, demais. Chegou agora? Vamos fazer homenagem a todas as mães de Bacabal, do Brasil, que não dizer de todo o universo. Vou falar com um poema que é mais ou menos assim. Minha mãe, que ansiedade foi, quanto desejo de abraçar-te agora, a tua imagem de amor e de bondade, que a minha alma desolada chora. Se eu pudesse, nas asas da saudade, e um semblante me enviasse nesta hora, veria que tão cedo a mocidade foge do filho que te crê e adora. As minhas preces, ó minha mãe querida, eu sou distante pela tua vida, ao Senhor Deus humildemente que eu imploro. Pois tu és, ó criatura boa, és a única pessoa que se condói das lágrimas que choram.
glória a Deus. Todas as coisas são bênçãos, nosso Pai. Mas eu não me esqueci das tuas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno, como a senhora pra mim assim falou. Deus abençoe o meu filho, para que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto, no coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto, abrigo na hora da dor. Mas sou teu fruto, no coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mas sou teu abrigo na hora da dor. Parabéns a todos vocês. Glória a Deus, ao irmão, uma paz do Senhor Jesus. Quero citar para nossas mães, mulheres, versículo que se encontra em Provérbios, capítulo 31, que diz: seus filhos se levantam e chamam de bem-aventurados. Isaías 66, 3, que diz: como uma mãe consola seus filhos, assim Deus os consolará. No livro de Reis, capítulo 4, nós encontramos uma mulher, uma viúva, que tinha uma certa dívida de seu marido para quitar, mas ela não encontrava uma solução para quitar essa dívida. E seus filhos, eles iriam ser levados para quitar essa dívida. Mas, através da pessoa do profeta Eliseu, que ao ela ir buscar informação com ele, ao ela ir buscar uma solução com ele, ela disse: olha, pega o que tem, vai na sua vizinhança, pede as vasilhas para toda a sua vizinhança, entra para a sua casa, feche a porta, e assim ela fez. E assim nós temos o favor merecido, o favor imerecido do Senhor. Ela não tinha uma visão de como ela iria pagar aquela dívida para livrar os seus filhos de uma escravidão. Ela não sabia como ela iria ter aquele seu consolo, como ela iria ter aquela solução para consolar os seus filhos e não serem levados, para serem escravos, onde eles nunca iriam conseguir pagar aquela dívida. Mas
quando ela ouve a palavra do profeta, ela entende que ali é Deus falando com ela, e assim ela obedece à instrução do profeta Eliseu. E assim ela vai nas ruas, ela vai na sua vizinhança, no seu bairro, e pede ali as vasilhas. E quando ela reúne aquele azeite que tinha dentro daquela botija, ela se multiplicou e ela não se acabou, mas ela parou até que não se encontrasse mais vasilhas vazias. E aqui eu quero trazer essa palavra ao seu coração, uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de que, assim como os filhos esperam da mãe uma proteção, espera na mãe encontrar o amor, Deus, Ele está a todo momento para cuidar de você. Homem, mulher, criança, Deus, Ele quer salvar a sua vida. Deus, Ele quer levar amor para você. Deus quer levar prosperidade para a sua vida. Então, tal que o que ela fez, o ato dela obedecer o profeta, o ato dela sair pela vizinhança e colher todas as vasilhas, deu tanto para pagar aquela dívida, como deu para ela viver do resto. E aí onde entra que Deus, Ele não somente nos dá aquela certa quantidade, mas Ele também nos faz caminhar além. Deus nos faz ir além daquilo que pensamos e além daquilo que possamos até imaginar. Mas a mão do Senhor, hoje, ela quer te alcançar. Mulher, mãe, os seus filhos são bênçãos do Senhor. Os seus filhos são herança do Senhor. E é através da sua vida, é através da sua casa que o Senhor quer alcançar você, seus filhos e o seu marido. Ouve essa palavra que está sendo pregada nesta manhã, e Deus, Ele quer habitar em seu coração. Quero aqui desejar um feliz Dia das Mães, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu irmão Rogério, termina depois. Glória a Deus. Vem do alto, lá do trono do Supremo, e as copiosas bênçãos lá do céu, que se espalha sobre todo o globo terra, esses santos que vão receber. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão, constante o seu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo e a unção de Deus, que breve tu verás descer vitórias que virá do céu. Se tu clama, espera em Deus, Ele confia, pelas bênçãos lá do trono do Senhor. Tu jejuas, deixa mais cair teu pranto, e na paz o anjo leva ao Deus de amor.
face no chão, constante o suprema seja, buscar a Deus em oração. Desperta, madrugada e clama, pelo óleo e a unção de Deus, que breve tu verás crescer, vitória que virá do céu. Paciente, espera em Deus, ele confia, como Abraão da Jó ele esperou. Pelos prantos de Ana Deus lhe deu um filho. Ouve, Elias, também ouve o teu clamor. Confia no Senhor e ora. Ele a face no chão, constante o seu tema seja, para Deus em oração. Desperta, madrugada e clama, pelo óleo e a unção de Deus, que breve tu verás crescer, vitória que virá do céu, vitória que virá do céu, vitória que virá do céu. Glória a Deus, meus irmãos, oremos com a palavra. Glória a Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E aqueles aqui que estão a ouvir essa voz nessa manhã maravilhosa, dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos apertou essa manhã maravilhosa. Eu desejo a cada um dia abençoado na presença de Deus. Eu quero ler um pouco da palavra do Senhor Jesus nesta manhã, referindo-me às mulheres, a essas guerreiras, que hoje é comemorado o Dia das Mamães, e eu quero oferecer estas palavras a elas, que se encontrada no livro de Provérbios, capítulo 31, e o verso 10 diz assim: mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muito excede de finas joias. Outras versões diz, excede o valor de rubis. Rubi, uma joia muito preciosa. Nessa manhã, eu quero dizer a vocês, filhos, que o Dia das Mães não é simplesmente apenas uma data comemorativa, mas é uma oportunidade de nós, filhos, reconhecermos a importância da mãe, da nossa mãe para nós e para Deus também, e a importância da mãe aos olhos de Deus também, porque a mãe, ela é tudo para o filho, tudo para o filho. Nós vemos que a Bíblia mostra exemplos de mães dedicadas, de mães que oravam, mães que através das suas orações e das suas atitudes transformaram, digamos assim, a história, ajudaram a construir a história, ajudaram a construir a história da humanidade. E nós temos vários exemplos. Nesta manhã eu quero dizer para as mamães que se sintam homenageadas,
que se sintam abençoadas por Deus, porque ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é ser um ser especial para Deus, porque a mãe, ela cuida do filho, ela cuida da casa, ela cuida do esposo, e muitas vezes ainda trabalha fora. Podemos dizer que é uma guerreira mesmo, uma batalhadora. A mãe, ela é o espelho para os seus filhos, porque não dizer os pais é o espelho dos filhos. A criação dos pais para os filhos, a criação dos filhos é que vai determinar muitas das vezes o futuro daquela criança, é que vai formar o caráter da criança. A criança muitas vezes ela aprende na escola, mas o caráter é formado dentro da sua casa, observando a sua mãe. Por isso a mãe tem que ser uma mulher segundo o coração de Deus, segundo diz a palavra de Deus aqui nesta manhã. Uma mulher que ora, uma mulher que intercede pelos seus filhos, uma mulher que é batalhadora, que vai à luta pelos seus filhos. Se for preciso, ela trabalha de dia e de noite para manter o filho. Por isso nós consideramos todas as mulheres mães como guerreiras. Jamais um homem pode fazer o que uma mulher faz. Uma mulher é capaz de trabalhar. Ontem nós estávamos comentando aqui no estudo. Uma mulher ela pode estar gripada com febre, com garganta inflamada, ela é capaz de trabalhar o dia todo. Ela é capaz de lavar roupa, ela é capaz de lavar louça, de aprontar o almoço para a família, limpar a sua casa e ajeitar os seus filhos. Nós homens, diferentemente das mulheres, quando estamos com uma febre ou garganta inflamada, estamos em cima de uma cama embrulhada, sem poder trabalhar. Mas a mulher é diferente. Deus deu essa capacidade para ela de suportar uma pequena enfermidade para cuidar da sua casa. Por isso nós a tratamos como mulheres guerreiras. E nós queremos parabenizar a todas as mamães, todas as guerreiras nesta manhã. Por isso nós estamos trazendo essa palavra para você nesta manhã. Mas dizendo a você que você é o exemplo da tua família, você é o exemplo da tua casa. Uma mãe ela tem que ser exemplo para os seus filhos, porque se ela for uma mãe daquelas que anda bebendo na frente do filho, daquelas que anda fumando na frente do filho, que anda fazendo coisas erradas a ponto dos filhos saber, essa mãe ela não pode exigir um caráter bom do seu filho. Ela perde a autoridade sobre os seus filhos, porque ela está vivendo de uma forma errada, e ela é um espelho para o filho. Então ela tem que viver de forma, como a Bíblia diz, uma mulher que honra a sua casa, que honra o seu marido, que respeita os seus filhos, que ensina o que é bom para os seus filhos, que ora pelos seus filhos, para que os seus filhos possam ter uma vida abençoada, uma vida diferenciada da vida de muitas pessoas que vivem aí jogadas, drogadas, bêbados, pessoas das sarjetas aí, talvez por motivo de ter tido uma criação errada. Eu não estou afirmando isso, porque muitas vezes a gente cria os nossos filhos no caminho certo, mas quando ele tem uma idade que se acha maduro, ele escolhe a vida que quer levar. Mas se nós ensinarmos os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, como ela nos ensina, e depois eles tomarem um caminho errado, aí nós não temos que prestar conta sobre a vida deles. Nós vamos prestar conta sobre a nossa vida, e ele prestará conta da sua própria vida. Assim diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, que a alma do filho é de Deus, a alma do pai também é de Deus, e aquela que pecar, essa morrerá, prestará conta dos seus atos. Mas enquanto ele estiver sobre o teu domínio, sobre o seu lar, é direito e dever seu criar o teu filho no caminho correto, ensinando o que o Senhor nos determina a ensinar.
a sua palavra e o seu caminho de retidão. Eu quero dizer para as mamães nessa manhã que o Senhor Deus tem te dado um dom maravilhoso, um dom especial. É o dom de ser mãe. Você que é mãe, agradeça a Deus por isso, porque muitas mulheres têm o desejo de ser mãe, mas não pode. A sua madre não gera, a sua madre é trancada. Muitas vezes elas anseiam por ter um filho, mas não tem. E você que tem um filho, você é abençoada por Deus. E nesta manhã eu peço de Deus que Ele venha abençoar a vida de cada uma mulher, cada dia mais, que venha dar a graça de você criar os seus filhos no caminho que Ele deve andar, que é os caminhos retos do Senhor Jesus. E que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. E que o Senhor Deus derrame bênção sobre a vida de cada mamãe neste dia. E não só nesse dia, por toda a sua vida. E que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus, que a graça de Deus, meu amado, esteja nesta manhã alcançando a cada mãe. Que Deus possa abençoar. Vamos ouvir o irmão Benício com caminho. E depois o irmão Lorival com a palavra. Glória a Deus. João, vamos bendizer em nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Porque me vi, Senhor, mas
cair em pranto, eu me lembrei da cruz, foi lá que o meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia Deus, mesmo sabendo o crente que sou, e concedes todos teus. Toma-me e faz-me diferente ser. Agora juro a ti, quero me refazer. Pai, misericórdia Deus, mesmo sabendo o crente que sou, e concedes todos os bens. Toma-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti, quero me refazer. Glória a Deus. É só chover. O tema de hoje se encontra em 2 Coríntios 6. O tema é: não recebais a graça de Deus em vão. Mas pode receber a graça de Deus em vão? Sim, é possível. E receba a graça de Deus em vão. E eu quero aqui tentar explicar, antes de tudo, o que é a falsa graça. A recepção da graça de Deus em vão. É mais ou menos assim: alguém que comete um crime, ano de condenação, está preso e condenado. Mas o presidente da República baixa um decreto, um duplo, e cada ano, aquele que cometeu o crime tal, o presidente baixa esse decreto, esse duplo, para aquele que cometeu o crime de tal proporção, que não foi tão grande, que não derramou sangue. Ele diz: esse ano foi em liberdade, mesmo não tendo cumprido a sua pena. Podia ter sido condenado a pena máxima de 30 anos, que é a pena do Brasil, mas ele cumpriu apenas de 10 anos, 15 anos, mas através desse duplo, mas se ele voltar a cometer crime, agora o indulto não vale mais. Ele vai voltar para a cadeia e vai ser condenado. E lá ele vai ficar. Então o indulto é uma graça dada a um favor, porque não mereceu aquilo, não fez nada, não cumpriu a pena, mas não assim recebeu. A graça é um favor. Por que é favor? Porque ninguém fez nada para merecer a graça. Por isso é chamado favor. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E essa morte é condenação eterna. Morte eternamente. Então todos pecaram. E se todos pecaram, todos foram instituídos da glória de Deus. E o que é ser instituído da glória de Deus? É porque todos morreram. E se todos morreram, todos
foram condenados à morte eterna. Quando Deus fez Adão, fez ele santo, perfeito, sem pecado, e vivo porque ele não tinha pecado. Mas no jardim do Éden, Deus tinha de tudo. Ele disse a Eva: Eva, tu come de tudo que tem aqui no jardim, Eva. De todos os frutos, mas tem uns que tu não vai poder comer. Então ainda é um mandamento. Deus estabeleceu o estatuto, o mandamento a Eva. Mas Satanás vem e tentou Eva e disse: Eva, tu pode comer dessa linha, pode comer todos os frutos. Ela repetiu tudo que Deus repetiu para ela repetiu para Satanás. Deus mandou comer daquele, da banana, do abacaxi, da manga, da batata. Ela falou tudo. Ele disse: não, mas ali tem um que eu não posso comer. Satanás disse: não, Eva, sabe por que tu não pode comer? É porque tu vai passar a ser igual a Deus. Ela disse: como assim? É porque tu vai enxergar como ele enxerga. Porque Deus não tem limite para Deus. Ele enxerga o passado, o presente e o futuro. Deus não tem limitação para ver as coisas. Ele vê o espiritual, o escondido e o profundo. Mas Eva comeu. Adão e Eva comeram do fruto proibido. Para eles transgredir o mandamento de Deus. Mas eles pecaram. Depois eles comeram, eles abriram os olhos. Mas abriram os olhos para a morte. Eles morreram. Foram condenados. Então, quando você pega contra Deus, quando você transgride o mandamento, você pegar contra Deus. Porque é transgredir os mandamentos de Deus, as ordenanças que Deus estabeleceu. É quando alguém te manda para fazer coisa, te induz, te convida, fazer aquilo que Deus te proíbe. Você é tentado. E por isso Satanás foi que tentou a Eva, por isso ele é chamado tentador. Mas só para abreviar o texto, quando é que o homem recebe a graça de Deus de bom? Se alguém está ouvindo a pregação, não está entendendo o que eu estou falando, o que eu estou pregando. Deus nos deu essa graça. Se nós não merecemos graça, é um favor. Se nós não merecíamos, mas ele nos deu. Aí o homem recebe a graça de Deus de bom quando ele crê em Deus, mas nunca se arrependeu. Crê em Deus, mas fuma. Crê em Deus, mas bebe. Crê em Deus, mas se prostitui. Para receber a graça de Deus de bom. Ninguém é merecedor da graça de Deus, mas ele, por sua misericórdia, ele não deu essa graça. Graça é a salvação, graça é a vida eterna. Nós temos que receber essa graça e ser grato por aquele que nos deu a graça, a respeitar, amar e temer. E agradecer porque nós não merecedores desse favor. Nós já aprendemos aquilo que você recebe que não merecia, é chamado de favor. Favor é a graça que Deus nos deu. Porque quando estava condenado, quando Adão caiu, pecou no jardim, todos foram instituídos e agora Deus junto com ele, todos estavam todos mortos e condenados. Mas Deus nos deu a graça, a vida eterna. A graça de Deus é a salvação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, queridos, nesta manhã nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus ao seu coração
você ouviu a palavra de Deus atentamente hoje, como hoje é o dia das mães, e que Deus possa abençoar cada uma delas, e que Deus possa encher o seu coração de graça, de paz e de alegria. E bem-aventurado todas as mulheres, todas as mamães. Quantas mamães eu vi chorando, sofrendo por causa dos seus filhos, mas muitas delas têm a alegria de ser mãe. E ser mãe é a dádiva de Deus, é aquilo que Deus colocou no coração de todas as mamães, quando disse para Eva: tu nascerás filhos, e vão multiplicar as suas dores de parto. E dali para frente a mulher, ela começou a gerar e se multiplicar cada dia esta nação. E se não fosse todas as mamães, todas as mulheres, então o homem também não existia. Vamos ter a palavra do Senhor. Existe uma mãe sofredora que sofreu, mas no momento, meu amigo, ela alcançou a graça de Jesus. E aconteceu pouco depois, e a ele uma cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegava perto da porta da cidade, eles que levavam o defunto, o único filho de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão. E moveu-se Jesus de tanta compaixão por ela, e disse-lhe: não chore. E chegando perto do defunto, tocou e disse: aqui eu te digo, jovem, levanta-te. E o jovem naquele momento se levantou. Ele voltou à vida. A sua mãe estava precisando. A sua mãe estava ali anelando no momento, ali chorando e precisando que o seu filho voltasse à vida. Mas como era que seu filho poderia voltar à vida se ele estava morto? Ela chorava bastante porque ela perdeu o seu marido. Então naquele momento ela ia enterrar o seu único filho. Então aquela mãe ela ia se lamentando, chorando e pedindo ali naquele momento separação. Mas naquele momento ali também entrou o dono da vida, entrou a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Jesus naquele momento também entrou naquela cidade. Aquela mulher ela ia saindo daquela cidade para enterrar o seu filho. E naquele momento Jesus ia entrando naquela cidade e se encontrou com aquela mulher chorando. Se encontrou com aquele espírito que estava ali naquele caixão. E naquele momento, meu amigo, Jesus disse para aquela mulher: olha, não chore, mulher, não chore. Quantas mães hoje vivem chorando, lamentando pela vida dos seus filhos nas drogas, pela vida dos seus filhos na prostituição. Ela chora calado nas madrugadas, ela dobra os seus joelhos e chora pelos seus filhos. Mas, meu amigo, para você saber que um coração de mãe é tão grande que às vezes eu preciso de uma mãe para de chorar por ele. Ele não merece isso, mas a mãe ela está ali, ela merece. Ele merece, meu filho. Ela diz para os outros filhos: ele merece, porque seu irmão vai vir nessa situação, mas Deus ama ele. E aqui neste momento, meu amigo, esta mãe ela estava chorando. E naquele momento ali, quando ela ouviu falar, ela ouviu Jesus dizer: não chore. Então naquele momento ali, Jesus tocou naquele espírito, naquele caixão, e aquele morto levantou. Aquele morto voltou à vida, porque naquele momento ali, Jesus voltou, deu a alma novamente àquele moço. E aquele moço começou a falar, aquele moço começou a conversar. Então ali, ele olhando para Jesus, e aí Jesus pegou ele pelo braço e levou para a sua mãe, entregou para a sua mãe. E ali naquele momento aquela mulher abraçou o seu filho, chorou junto com ele
filho disse, mamãe, voltei à vida e hoje vou cuidar da senhora. Então quantos filhos que devem cuidar das suas mães? Quanto filho deve zelar pela sua mãe? Porque, meu amigo, eu lhe digo, só existe uma mãe no mundo, é a sua e a minha. Hoje eu não tenho mais mãe, mas Deus o levou. Mas um dia eu vou me encontrar com minha mãe, porque ela levou para o céu de glória. E um dia Jesus vem buscar o seu povo. Não esqueça disso, meu amigo. Zele pela sua mãe, zele pelo seu filho, enquanto você tem mãe e enquanto você tem filho. Zele, ore por ele, dobre o seu joelho e ore pelo seu filho, ore pela sua família, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha abençoar este país, para que Deus venha abençoar esta cidade e que Deus possa nos encher de graça. Esta mãe chorava, mas ela se ficou alegre. Deus, Jesus tomou a vida daquele rapaz e aquela mãe se alegrou. Aquela mãe glorificou a Deus pela vida do seu filho. Então, que nesta manhã, que Deus possa abençoar cada mãe, cada pai, e que Deus possa encher cada um de graça. Vamos, graças a Deus, pela bondade e a misericórdia do meu Senhor, e que Deus tenha abençoado este grupo, e que Deus tenha multiplicado cada dia, e que Deus possa nos encher desta graça, de estar aqui todas as manhãs, levando a palavra de Deus, todos os domingos, levando esta palavra de vida eterna, esta palavra de salvação, esta palavra de transformação, porque Deus, ela transforma você. Basta você aceitar a Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por este grupo despertar com Cristo, despertar você para o Evangelho, este grupo que prega a palavra de Deus, que louva o Senhor Deus Todo-Poderoso, e que Deus nos abençoe, e que Deus nos guarde, e que Deus nos dê um dia abençoado. Eu peço em nome de Jesus. Vamos orar com o irmão Lorival, e que Deus nos abençoe nesta manhã, e que Deus guarde cada mãe de família, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes por tudo que o Senhor tem realizado nesse dia. Vamos orar em forma de agradecimento, e aqui fica o nosso convite. Hoje nós temos culto e aguardamos vocês. Temos uma programação especial das mães, mas independente da programação, aguardamos vocês para ouvir a palavra de Deus. Oremos todos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos para te dizer muito obrigado pelo dia que se levanta, pela oportunidade de anunciar a tua palavra. Muito obrigado, meu Senhor querido, pelos louvores, por todos que ouviram a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que essa palavra possa cair em boa terra e possa gerar frutos dignos de arrependimento. Seja conosco, Senhor, seja com os teus filhos, e assim nos dê um dia abençoado. Pai eterno, todas estas bênçãos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que ele reina para todo sempre, e a igreja de Deus diz amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.